Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês. E que bom ter o Paulistão de volta, né? Jogos no sábado, um jogo ontem. Como foi bom ligar a televisão e acompanhar o futebol paulista, né? Pena que a Inter não jogou no fim de semana. A Inter se prepara para na quinta-feira enfrentar o Red Bull Bragantino, 8 da noite no Limeirão, sem o Ferrugem, né? Infelizmente, Ferrugem vai ser desligado da Internacional, tem uma lesão na coxa, uma lesão sofrida no jogo treino contra o Botafogo em Ribeirão Preto, abriu 3 centímetros, ele voltou a treinar, sentiu novamente e não tem condição de se recuperar para jogar aí a sequência do Campeonato Paulista. Então a Inter, que já não tem Speedy Charles, que acabou lesionando o joelho, agora não tem também o Ferrugem, né? Léo Silva, zagueiro machucado, teve uma pequena fratura no pé, também está afastado momentaneamente aí dos treinamentos. A Inter também não tem o Elácio Córdoba. Por outro lado, Renan Fonseca, o zagueiro, e Daniel Vanção, lateral esquerdo, estão à disposição do técnico Thiago Carpini. Vai ser um jogo tenso, um jogo nervoso, quinta-feira no Limeirão. Vale lembrar que em 4 rodadas a Inter perdeu 3 partidas e ganhou só do Novo Horizontino, né? Perdeu para a Ferroviária em Campinas, perdeu para o São Paulo de goleada no Limeirão e também perdeu para o Mirassol no seu último compromisso fora de casa pelo placar de 1-0. Bom, Campeonato Paulista no sábado, Botafogo de Ribeirão Preto, que está no grupo da Inter, deu sorte, né? Porque enfrentou um time completamente reserva do Santos, né? Só a molecada em campo, placar de 0-0, o Santos teve um gol anulado com o zagueiro Luiz Felipe, né? Segundo ponto conquistado pelo Botafogo, que estreou o técnico Argel Fuchs. Nós tivemos também no sábado a goleada impecável do São Paulo sobre o São Caetano por 5-1, né? Virou o primeiro tempo 4-1 para o São Paulo, né? O São Paulo deitou e rolou, abriu o placar com Arboleda de calcanhar, depois fez 2-0 com Rodrigo Nestor, volante titular com o Hernan Crespo, que renovou seu contrato por mais 4 temporadas com o São Paulo. Vai ganhar a mesma coisa que o Gabriel Sara, que o Igor Gomes e que o Luan. Terceiro gol do Reinaldo, que foi o cara da partida, hein? Reinaldo arrebentou, 2 assistências e um gol. Bateu cruzado sem chances para o goleiro Luiz. No quarto gol foi de falta do Daniel Alves e o quinto do estreante Éder, que jogou inclusive pela seleção italiana e estava no futebol chinês. Então 5 para o São Paulo, 1 para o São Caetano. O São Paulo é o líder do grupo B, tem 10 pontos. Ferroviária tem 7, Ponte Preta 4 e São Bento 2. E o São Paulo entra em campo hoje, hein? 8 da noite contra o Red Bull Bragantino no Morumbi. O time de... Aliás, o jogo vai ser em Bragança Paulista, tá? Desculpe. Red Bull Bragantino e São Paulo, o jogo no Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Detalhe, o time do Bragantino conquistou uma vitória de virada sobre o São Bento sábado pelo placar de 2-1 em Sorocaba, né? O São Bento vencia por 1-0. O Red Bull Bragantino usou boa parte dos seus reservas, né? Alguns titulares entraram no segundo tempo, como o Arthur, como o Claudinho e como o Ítalo. E foi do Ítalo o gol da vitória, praticamente aí no fim da partida. 2 para o Red Bull Bragantino, 1 para o São Bento. O Red Bull Bragantino que lidera o grupo do Palmeiras, tá? O Red Bull Bragantino tem 11 pontos e o Palmeiras tem 8. Ontem, Campeonato Paulista, Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e deu Corinthians. Um jogo feio, com poucas oportunidades. Corinthians com uma molecada que eu vou te contar, né? 1-0 e o gol foi de um moleque, foi do Cauê. Fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? Um cruzamento fechado na direita. O goleiro Gabriel do Guarani acabou não conseguindo mandar a bola para escanteio. Ela pegou no travessão, desceu e mergulhou de cabeça o Cauê para marcar o gol da vitória do Corinthians. O Corinthians que está no grupo da Inter de Limeira. Corinthians tem 14 pontos, o Santo André tem 5, a Inter tem 3 e o Botafogo tem 2. Um grupo equilibrado, tirando obviamente o Corinthians. Vamos falar da Supercopa, porque o Flamengo foi o campeão. 2-2 com o Palmeiras no tempo normal, no Mané Garrincha, em Brasília. Com 1 minuto de jogo, o Rafael Veiga fez 1-0 para o Palmeiras. O Gabigol, numa linda jogada do Felipe Luiz, deixou tudo igual. O Arrascaeta fez 2-1 para o Mengão. Falha de marcação do Marcos Rocha, né? Como o Marcos Rocha caiu de produção, né? Mas o Palmeiras com um gol de pênalti do Rafael Veiga. Um pênalti cometido pelo Rodrigo Caio, puxando a camisa do Rony. O Rafael Veiga bateu muito bem. Para mim, o melhor batedor de pênaltis do Brasil hoje.
tirando ali o Gabigol, é o Rafael Veiga, né? Fez o gol de pênalti 2-2. E nas cobranças o Palmeiras teve 2 chances para ser o campeão da Supercopa. O Luan desperdiçou e o Danilo também. Aí deu o Flamengo com o gol de pênalti do Rodrigo Caio. Chutou mais o chão do que a bola, mas ela foi lá no cantinho. Vitória de 6-5, Flamengo bicampeão da Supercopa, porque já tinha sido campeão uma vez. Bom, Campeonato Carioca, tivemos ontem a vitória do Fluminense para cima do Nova Iguaçu por 3-1. Mais um gol marcado pelo menino Kaique, hein? Mais uma jovem promessa vindo de Xerém. E que golaço, hein? Driblou a defesa do Nova Iguaçu e bateu na saída do goleiro. O outro gol foi do Fred. O Fred chegou a 400 gols na carreira profissional. Parabéns, hein, Fred? Grande dinossauro, Fred. E o outro gol foi do John Kennedy, outro menino revelado em Xerém. Então 3 para o Fluminense e 1 para o Nova Iguaçu. Nós teremos no meio de semana o clássico Flamengo e Vasco da Gama. O Volta Redonda é o líder com 20 pontos, o Flamengo é o segundo com 19 com o jogo a menos, Português em terceiro com 17, em quarto o Fluminense com 16. O Botafogo é o quinto com 12 e o meu Vascão da Gama está em oitavo lugar com 10 pontos ganhos. Para fechar, teve clássico no Campeonato Mineiro e deu Cruzeiro com gol do ex-leonino Ayrton, hein? Que belo gol, hein? 1 para o Cruzeiro, 0 para o milionário Atlético Mineiro do técnico Cuca. Os 4 primeiros, Atlético 21 lidera, Cruzeiro já está em segundo com 17, estava ameaçado inclusive pelo rebaixamento. Terceiro América 16 e o quarto a Caldense com 14 pontos ganhos. Bom, esse é um pequeno resumo aí do que aconteceu neste fim de semana envolvendo o nosso futebol. Amanhã a gente volta com mais informações. Edmar Ferreira é Pimba.